Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de Lucas Moura. O camisa 7 do São Paulo está de volta à seleção brasileira para essas duas partidas de eliminatória. Por que isso aconteceu? Foi a melhor opção? Vamos debater nesse vídeo. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos até o fim do ano e eu conto com vocês. Mas vamos ao que interessa. Lucas Moura, o meia do São Paulo, de 32 anos, volta a ser convocado desde 2018, naquela ótima fase que ele vivia no Tottenham, na época daquele jogo sensacional, né, na virada contra o Ajax, em que o Lucas Moura fez 3 gols. Naquela época ali, foi a última convocação do Lucas Moura, em 2018, quando o técnico da seleção brasileira ainda era o Tite. Dessa vez foi o Dorival Júnior que treinou o Lucas na última passagem pelo São Paulo, no fim do ano passado, e agora chama o meia para substituir o Savinho, que foi a principal convocação da posição, mas que se machucou no Manchester City e está fora dessas duas partidas. A primeira na sexta-feira contra o Equador, lá em Curitiba, e a segunda na próxima terça, dia 10 de setembro, contra o Paraguai em Assunção. Agora, eu gostei da convocação do Lucas, primeiro porque ele merece. Desde que voltou ao futebol brasileiro, dispensa apresentações, dispensa elogios, é praticamente chover no molhado. É o principal jogador do São Paulo, foi importantíssimo na conquista inédita da Copa do Brasil pelo tricolor paulista e nessa temporada tem sido igualmente importante. Tem jogado muito, principalmente, e vou falar um pouco disso, principalmente na ponta direita. Foi onde ele mais jogou nessa temporada, mas quando necessário, joga muito bem no meio-campo ali como um 10, armando as jogadas, fazendo essa transição ofensiva e em alguns momentos, como foi na última partida contra o Atlético Mineiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, ele jogou pela ponta esquerda. Ou seja, é um jogador que além de ter muita qualidade, experiência, também é versátil. Mas nessa seleção, eu, apesar de querer e achar que seria muito interessante, não acho que o Dorival vai inovar muito. Trazendo, antes de dar a minha opinião tática aqui, sobre o que eu acho que o Dorival vai fazer e o que eu gostaria que ele fizesse, tem alguns dados aqui, porque o Lucas ele foi campeão com a seleção brasileira, tanto de Sul-Americano quanto de Mundial Sub-20. O Lucas ele é da mesma geração do Neymar, do Ganso, esses jogadores que hoje têm aí 32, 33 anos. O Lucas, infelizmente, e eu digo infelizmente para a seleção brasileira, não disputou nenhuma Copa do Mundo. Ele foi convocado no ciclo de 2014, mas a primeira convocação dele foi em 2011, com o Mano Menezes. Mas naquela mudança de técnico ali, ele ficou um pouco preterido pelo Felipão. E no ciclo de 2018, ele foi convocado também algumas vezes pelo Tite, mas acabou de fora da lista final. Já em 2022, ele realmente nem estava no radar e nem participou efetivamente do ciclo. E agora desde que voltou ao Brasil, são 51 jogos e 12 gols. O Lucas realmente é a peça-chave desse São Paulo. Agora, trazendo um pouco do que eu acho que o Dorival vai usá-lo, ele foi convocado no lugar do Savinho. O Savinho era a primeira opção para a ponta direita. E ali já tem um primeiro problema. Porque o Luiz Henrique, ele é a segunda opção da ponta esquerda. Luiz Henrique do Botafogo, que vem fazendo um campeonato brasileiro sensacional. Ele foi convocado pelo Dorival Júnior para a ponta esquerda, como substituto do Vinícius Júnior. Apesar de no Botafogo está fazendo a ponta direita. Isso aí já gera um pouco de questionamentos, mas entendendo o Dorival, eu nem vou colocar o Luiz Henrique na disputa por motivos óbvios, já que ele foi convocado como reserva da ponta esquerda, ele que se resolva com o Vinícius Júnior. Vamos para a ponta direita. O principal e o titular deveria ser o Savinho, que fez parte do elenco que foi para a Copa América,
fez uma baita de uma temporada passada pelo Girona, chegou muito bem ao Manchester City no pouco tempo que jogou antes da lesão e seria justamente o titular. O substituto do Savinho seria o Estevão do Palmeiras, que faz uma grande temporada também, teve uma lesão, voltou da lesão muito bem também, assim, é o principal jogador do Palmeiras na temporada, já está vendido ao Chelsea, tem muita qualidade, talvez seja uma das grandes estrelas nas próximas gerações, não só da seleção brasileira, mas do futebol brasileiro no geral, representando o Brasil no futebol europeu. Aí vem o Lucas, que joga nessa posição do São Paulo, mas considerando a paciência, o cuidado e a prudência do Dorival em introduzir os jovens nesse ambiente de seleção, eu ficaria muito surpreso se ele utilizasse o Estevão como titular na sua primeira convocação à seleção principal. Não sei o que vocês pensam, espero que comentem aqui o que deveria ser feito. Assim, hoje, pelo momento, eu colocaria o Estevão de titular no lugar do Lucas. Apesar do ótimo futebol que o Lucas tem jogado, acho que o Estevão, tecnicamente falando, ainda está melhor na temporada. Mas eu tento fazer a análise dentro do que o Dorival aparenta pensar. E eu acho muito difícil que ele coloque o Estevão de titular. Nossa, quase espirrei aqui. Acho muito difícil, muito pela idade. A gente viu na Copa América como foi difícil ele colocar o Endrick nos jogos. Imagina de titular. Inclusive, vamos ver o que ele vai fazer nessa posição. Outra situação que eu acho que pode acontecer do que colocar o Lucas diretamente nessa posição de ponta direita, ele pode usar o Lucas talvez como ele mesmo usou no próprio São Paulo, colocando o Rodrigo na ponta direita e usando o Lucas como esse camisa 10. O Lucas tem qualidade, velocidade e experiência para exercer essa função também na seleção brasileira. Então são duas alternativas. Seja o Lucas na ponta direita ou o Lucas de meio atacante com o Rodrigo sendo movido para a ponta direita, eu acho muito difícil que o Lucas não seja utilizado nessa convocação pela inexperiência de Estevão e Luiz Henrique, por serem muito jovens, e da prudência conhecida do Dorival. Agora, para terminar o vídeo, eu acho que o Dorival não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Por quê? Ele já demonstrou na Copa América um outro pensamento, que eu acho que é o que ele vai fazer, sendo o prudente que ele é. Ele deve avançar o Lucas Paquetá como um meio atacante e colocar o Rodrigo, que foi convocado como meio campista, na ponta direita. Porque esse é o Dorival, assim, um grande técnico, mas eu não acho, ele não tem esse perfil de inovação, essa coragem, principalmente em momentos críticos. A seleção brasileira hoje ocupa a 6ª colocação nas eliminatórias e apenas 6 seleções se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente são 3 derrotas. Quantos empates? São 3 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Uma campanha assim deplorável da seleção brasileira. O que o Dorival deveria fazer? Colocar o Estevão na ponta direita e deixar o Rodrigo de camisa 10. O que ele pode fazer, se apostar no Lucas? Colocar o Lucas como titular e mover ele e o Rodrigo ali, alternando entre o meio do ataque e a ponta direita. O que eu acho que ele vai fazer? Colocar o Paquetá de camisa 10 e o Rodrigo na ponta direita. É isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários o que você acha que pode acontecer nessa seleção brasileira e se vocês estão empolgados para esses 2 jogos das eliminatórias. É isso, fui, tchau!